Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala é o Thiago Neves e hoje eu quero aqui com vocês dar minha contribuição para você que irá fazer o concurso aí da Guarda Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero abordar aqui, começar esse primeiro vídeo abordando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Vamos lá. Iniciamos aqui com o artigo 1º. Esse tópico aqui está descrito aí no seu edital, que vai do artigo 1º ao 6º. O artigo 1º começa assim: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Preste muita atenção que eu fiz uma ressalva aqui, eu grifei o artigo 2º, que é um artigo predileto aí da Banca Vunesp, em se tratando de cobrança aí de questões referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente nessa parte inicial, tá? Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Virá uma questão falando 12 anos completos, porém a lei fala 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso aqui cai muito também, tá? Excepcionalmente será aplicado esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Eu grifei aqui porque é um dever de todos, ok? Isso aqui cai muito em prova, tá? A efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, isso aqui cai muito em prova, tá? Prestem muita atenção. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. A sua prova pode vir aí só por ação, mas também você se omitir, também você poderá incorrer aí em algum atentado contra a dignidade da criança ou adolescente, tá? Então, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
Abordaremos agora dos artigos 15 ao 18, da liberdade, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Isso aqui cai muito, viu, gente? Direito à liberdade. O que corresponde ao direito à liberdade? De ir, vir, estar nos logradouros públicos, nas ruas, né, e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, preste muita atenção, ressalvadas as restrições legais. Então, a criança não pode ficar o tempo todo na rua sem nenhuma restrição, ok? Inciso segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. São todos direitos, tá? Que corresponde direito à liberdade. Quarto, brincar, praticar esportes, divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Sexto, participar da vida política na forma da lei. Sétimo, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante significa o quê? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então preste muita atenção ao conceito. O conceito de castigo físico, que seria sofrimento físico, lesão, e o tratamento cruel ou degradante, que é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Por fim, finalizando esse primeiro tópico, artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel, degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Primeira medida, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E 5. Advertência. Temos aqui procedimentos, medidas que serão adotadas aqui pelo próprio Conselho Tutelar, se for o caso, tá? E essas medidas são voltadas para os responsáveis, não para as crianças. Então, a sua questão de prova pode vir alternando ou até mesmo fazendo uma troca de conceitos. Então, preste muita atenção. Essas medidas são voltadas
para os responsáveis nos aspectos aqui elencados no 18b, tá? Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais, ok? Logo voltaremos com o próximo vídeo. Se inscreva no canal, forte abraço, até mais!